Oração, Senhor, não há trabalho. Sem oração não há vitória. Sem oração não há bênção, não há cura, não há milagres. Sem oração, Senhor, não há manifestação do Teu poder. E humildemente clamamos a Ti, para que nesta noite receba o nosso louvor e a nossa adoração e nos dê a vitória. Recompensa cada um, Senhor, com as bênçãos dos céus. Que a Tua palavra, Senhor, nos venha falar ao nosso coração e sejamos tocados e movidos por Tua presença, na unção do Teu Espírito. Assim oramos, somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso culto cantando o hino de número 491. Presbítero Mauristeu cantando, está impossibilitado de cantar. Então, pastor Jomar cantando 491. Graças a Deus. Com alegria, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. 491. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Jesus. Pecado tu queiras deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confie em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder,
Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Graças a Deus, há poder no sangue de Jesus, né, irmãos? Vamos louvar a Deus com mais um hino 194. Pastor Silas, 194. Vamos louvar o Senhor com alegria e com gratidão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus com o hino de número 194. Jesus me guiará. Quem vê-lhe as pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas sendas escarpadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo já os horizontes de uma perene mansão. A quem vele as pisadas, minha senda traçará para célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há contato que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com as mãos feridas proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, a quem vele as pisadas, minha senda traçará para célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Um coração amante de infinita compaixão, que
concede paz constante ao contrito coração, a favor e liberdade em Jesus o Salvador. Muita graça e verdade e poder consolador. A quem vele as pisadas, minha senda traçará para célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Glória a Jesus. Ainda 45. Quem? Bom, Jair Flauzino, 45. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. 45. Redentor onipotente. Onipotente, poderoso Salvador, advogado, onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador, um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O Cordeiro imaculado que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável,
quem mo poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Amém. Obrigado, igreja. Bem, meus irmãos, as irmãs preparando aí do ciclo de oração para louvar o Senhor, e os diáconos já tomam posição agora. Quando as irmãs cantarem agora, já vamos recolher os nossos dízimos e as ofertas que trouxemos para o Senhor. Então, hoje, pela nossa escala, a cooperação da congregação da Cavinato. Temos nosso obreiro de lá. Cavinato, não está. Congregação Parque Hipólito, Expansão. Pastor João Messias, seus obreiros e esta bonita cooperação hoje. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Também congregação Nova Limeira. Tem ali o representante do irmão Jabes, disse que ele não podia estar, e mais esse grupo de irmãos representando o Nova Limeira. Muito obrigado pela estada e cooperação conosco. Também a congregação da Vila Queiroz. Tem alguém? Pastor Adalberto que não está bem de saúde, não poderia estar, mas tem algum irmão da Vila Queiroz? Não está. Portanto, vamos vir agora nossas irmãs louvando a Jesus, e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Enquanto as irmãs terminam de organizar, também está conosco, mudou aqui para a cidade de Limeira, irmão Robert Vinícius, lá da cidade de Praia Grande, está com o pastor João Messias, lá no Parque Hipólito. Cadê nosso irmão Robert? Fica de pé, por favor. Ele era cooperador lá e foi recebido na congregação. E vamos também dar boas-vindas ao nosso irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora, quanto à coordenação aí do nosso ministério, o irmão João Messias vai passar as instruções para o senhor, como a nossa regra do regimento interno, tá bem? Deus abençoe, a feliz estada conosco nesse culto, e a feliz chegada aqui a Limeira, e venha estar conosco, da Igreja Assembleia de Deus, Conquista em Cristo, lá da cidade de Praia Grande, assinado aqui pelo pastor Manuel Martins de Santana Júnior. Então, as irmãs louvando a Jesus com alegria, e nós contribuindo também com alegria para o reino de Deus.
As irmãs contribuindo, porque também cultua a Deus, e a contribuição é um componente do nosso culto. Então, com alegria, enquanto as irmãs contribuem, convido todos a estarmos de pé. Está eu e os nossos diáconos passando aí. O pastor João Messias vai estar orando. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Orar também pelo presbítero irmão Walter, que seu pai faleceu, foi sepultado ontem, ali na cidade de Ribeirão Preto. Irmão Walter é aquele que dirigiu o Olga Verone, canta no nosso coral. E ontem à tarde, de tardezinha, seu papai foi sepultado. Vamos orar pelo consolo da família, por todos quantos estão enfermos, e orar também pelo evangelista irmão Nelson Marcelino dos Santos, que vai nesta noite ministrar a palavra na unção do Senhor, e que a palavra fale ao nosso coração e às nossas vidas. Irmão Elias pedindo também pela sua filha que está em Florianópolis. Está vindo hoje, que o Senhor guarda na viagem. Pastor João Messias orando. Mais alguém? Vamos orar, apresentar todos os pedidos, e também o irmão Nelson que vai ministrar a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor concede à Tua igreja de estar reunido aqui nesse templo para Te louvar e para bendizer o Teu nome. Senhor, meu Pai, esses pedidos de orações nós apresentamos diante dos olhos do Senhor, Pai. Cuida desses irmãos para nós, conforta o coração do Teu filho. Pai, guarda a Tua filha também, que está regressando para Limeira, e abençoa, Senhor, nosso irmão Nelson, querido companheiro, usa ele poderosamente nesta noite, como o Senhor tem usado, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Cumprimento, podeis vos assentar, queridos. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Também aos internautas que nos acompanham do seu lar ou do seu dispositivo móvel. Continue conectado conosco, e por certo Deus tem uma palavra para a sua vida também, uma palavra para a vida da sua família. Agradeço ao pastor Jurandir Bernardes pela confiança de nos oferecer essa oportunidade, que goza, da confiança do nosso pastor presidente e de todo o ministério, que é responsável pelos cultos aqui na terça-feira. Bom é nós estarmos neste lugar, Sempre gosto de estar aqui no Templo Central. A minha conversão a Cristo foi ali no antigo templo daquela sede antiga ali na Avenida Santa Bárbara. Eu posso dizer então que a minha raiz, o meu cordão umbilical espiritual é aqui na sede. Fico sempre feliz de rever alguns irmãos que nós já conhecemos há tempo, muitos companheiros de ministério aqui também. Sei da grande responsabilidade, vejo a minha retaguarda um corpo de obreiros seleto, homens com certeza, sem dúvida nenhuma, muito mais qualificados do que eu, mas se Deus nos deu a oportunidade, por certo, Ele também nos dará a graça para, junto com os irmãos, estarmos compartilhando a sua santa palavra. Eu gostaria nesta noite de estar comentando com a igreja, no livro de Josué, no capítulo, nós vamos falar alguma coisa no capítulo 23 e o capítulo 24, que são os dois últimos capítulos desse livro. Certamente não vamos discorrer todos os textos dos capítulos, mas uns pontos mais importantes, e aquilo que Deus nos der, Deus tem nos dado, estaremos compartilhando com os irmãos. O livro de Josué é um livro muito importante, porque ele narra a trajetória do povo de Deus na conquista da terra prometida. O livro de Josué, dizemos assim para aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez, que não sejam leitores da Bíblia, que ele começa dizendo, o Senhor dizendo que Moisés, o servo de Deus,
o grande líder hebreu que conduziu o povo do Egito até a fronteira da terra prometida, ele é morto, ele é sepultado. E Deus então se dirige a Josué dizendo que dali para frente ele estava sendo escolhido e comissionado para conduzir aquele povo para conquistar a terra prometida. Quando ele diz: meu servo Moisés é morto, mas tu, porém, farás este povo herdar a terra que eu tenho prometido a eles. E assim aconteceu durante muitos anos. Josué, como um grande líder, como um grande guerreiro, como um estrategista, podemos até dizer nos dias de hoje que seria um general, ele cumpriu a missão que Deus lhe confiara. E nesse capítulo 23 e 24 é a narrativa dos últimos dois discursos de Josué. Ele já está aqui numa idade avançada, os anos se passaram, e Josué, sentindo que estava próximo o momento que Deus haveria de chamá-lo para os portais da eternidade, quando então ele estaria deixando a terra de Canaã, uma bênção terrestre, para entrar na Canaã celestial, uma bênção eterna, uma bênção celestial. Então ele escreve esses dois discursos que está registrado no capítulo de número 23 e o capítulo de número 24, que eu quero começar lendo aqui, o capítulo 23 com os irmãos, os primeiros versículos. Josué, capítulo de número 23. E sucedeu que, muitos dias depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, e aos seus anciãos, e aos seus cabeças ou líderes, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações, que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar, o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Por hora nós vamos ler até aqui, depois estaremos lendo mais alguns versículos a seguir. Então, Josué, ele chama os líderes e começa a falar com eles, mostrando que ele já estava envelhecido e sentia que estava próximo à sua partida. E ele chama o povo para um retrospecto, para olhar para trás, olhar para o passado e reconhecer tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, que as suas promessas tinham se cumprido. O povo agora, pelo menos em parte, estava num descanso, havia uma trégua nas batalhas. O deserto escaldante tinha ficado para trás, o sequio do deserto tinha ficado para trás. O povo agora já estava em boas casas, em terras produtivas, que os seus inimigos tinham construído e produzido, mas que Deus expeliu e tinha dado como herança para o seu povo. Mas Josué também sabia que ainda restava muita coisa para ser conquistada. E ele então leva o povo a um retrospecto e ele diz, vamos observar aqui no versículo 3, quando ele diz assim: e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus
é o que pelejou por vós. Foi o Senhor que pelejou por vós, e esta é a razão, é o motivo de vocês estarem aqui neste lugar, desfrutando as bênçãos do Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui a humildade desse grande líder. Aqueles que leem o livro de Josué são capazes de ver ele como um grande líder, que conduziu o povo a grandes batalhas, a sua coragem, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, mas porém ele teve a humildade de colocar Deus na frente do povo, de reconhecer que a vitória que veio ao povo, foi uma vitória que veio da parte de Deus. A humildade desse líder de reconhecer a vitória nossa, ela vem de Deus. Mesmo a vitória do líder, quando o líder é bem sucedido, quando o líder é temente a Deus, ele é capaz de reconhecer que a sua vitória, o sucesso do seu trabalho, da sua liderança, ela vem de Deus. Porque se não vier de Deus, o homem não é capaz de fazer esta grande obra. O homem não é capaz de reconhecer esta grande obra. A vitória do povo de Deus, ela vem do Senhor. E diz aqui: foi o Senhor vosso Deus quem pelejou por vós, quem pelejou por nós. É uma verdade bíblica. Deus é aquele que peleja por nós. A nossa vitória vem dele, não vem das nossas forças, não vem da nossa sabedoria, não vem dos nossos talentos humanos, mas vem de Deus. A vitória da tua família vem de Deus, a vitória dos teus negócios vem de Deus. Se você é bem sucedido na sua empresa, é porque Deus está com você. Se a sua família é uma família abençoada, é porque Deus está abençoando a sua família. Se o seu ministério é um ministério próspero, é porque Deus está com você. Ele peleja pelo seu povo. Meus queridos, a Bíblia mostra isto. Existe uma realidade paralela à realidade física e material a qual nós vivemos. Nós estamos aqui fisicamente, mas paralela a este mundo físico existe um mundo espiritual também. E a Bíblia diz que há hostes da maldade, mas também há o exército de Deus trabalhando pelo seu povo. Nós cremos que em volta desta casa existem anjos enviados por Deus, que quando os irmãos saíram das suas casas com o propósito de estar aqui para adorar a Deus, vocês foram protegidos pelo Senhor. Deus pode ter nos livrado de algo que nós não vimos, que nós não tivemos conhecimento, porque Deus é aquele que peleja por nós, que peleja pelo seu povo. Então Josué teve a humildade de reconhecer, de colocar Deus, o verdadeiro líder, ele sempre põe Deus diante do povo. A tua vitória vem de Deus, a nossa vitória vem de Deus. Confia no Senhor que você serve, porque a nossa vitória vem do Senhor. E ele segue na exortação, e eu quero aqui também ler o versículo de número 6. O versículo de número 6, ele diz assim: esforçai-vos muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Veja essa expressão, esforçai-vos muito. Meus queridos, para servir a Deus é preciso esforço. O crente vitorioso é uma pessoa esforçada. Logicamente que é Deus que trabalha, mas o crente tem que esforçar-se para se submeter à vontade de Deus. Os irmãos, as irmãs que estão aqui nesta noite, que vieram aqui, os obreiros que estão aqui, não foi sem esforço. Os irmãos se esforçaram para estar aqui. A maioria trabalham, todos trabalham logicamente, mas alguns têm um compromisso na fábrica, na empresa, o compromisso ministerial. Irmãs que além de trabalhar fora, têm um compromisso com a família. Eu estou certo que alguns aqui talvez ainda nem jantaram, porque se esforçaram para estar aqui nesta noite, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. E Josué sabia que aquele povo
A preocupação é que aquele povo viesse cair no comodismo quando ainda havia terras para conquistar. E ele os adverte dizendo: esforçai-vos muito para guardar tudo quanto está escrito no livro da lei. Foi a primeira coisa que Josué recebeu de Deus quando o Senhor o comissionou para estar diante do povo e disse: olha, não te aparta do livro desta lei, observa, medita nele dia e de noite, te conduza por ele, porque se assim tu fizeres, tu serás bem-sucedido. Meus irmãos, isso nos fala da obediência à palavra de Deus, a sujeição à palavra de Deus. Não existe bênção permanente sem obediência à palavra. Não existe vitória permanente sem obediência à palavra de Deus. O segredo da nossa vitória está em obedecermos à palavra de Deus. E nos nossos dias, nós temos visto que há um movimento muito forte no sentido de banalizar a palavra, de deixar a palavra de lado. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pelo nosso ministério, pelo nosso pastor presidente, pastor Levi, que tem sido um homem que tem prezado pela palavra, tem prezado pela sã doutrina, tem cobrado de nós os obreiros para não nos esquecermos da palavra, porque não pode existir um evangelho sem palavra, não pode existir um cristianismo sem evangelho genuíno e sem palavra. E Josué aqui então, ele chama a atenção para que eles se esforçassem por guardar a palavra, porque, meus queridos, é a palavra que nos leva à vitória, que nos conduz à vitória. Esforçai-vos muito para guardar. Josué 1:7-8 ele recebeu de Deus, e eu gostaria de ler uma referência no Novo Testamento, que também nos conduz à mesma responsabilidade nos nossos dias. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler esta referência bíblica com os irmãos, com as pessoas que nos acompanham. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, os versículos de 1 a 4. Conjuro-te, Paulo escrevendo a Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha, porque virá tempo em que não aceitarão ou suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os seus ouvidos da verdade. Então o apóstolo nos mostra, e é interessante ver também que nesta carta ele está se referindo a um jovem obreiro que é Timóteo, e é interessante também que nos capítulos, versículos seguintes, ele já sente também que estava próxima a sua partida. O Espírito Santo já lhe havia revelado que muito breve ele partia, e Paulo tinha esta preocupação, que a palavra continuasse sendo pregado, e ele passa esse conselho para o seu jovem obreiro, que ele se preocupe com a palavra, que ele pregue, que ele ensine, que ele não deixe a palavra de lado, porque chegaria tempo em que as pessoas não queriam mais ouvir a sã doutrina. Tem pessoas que não querem mais ouvir a palavra, e às vezes qualquer coisa que o ministro, que aquele que ministra a palavra, o pastor traz, o pastor leva, eles já se sentem ofendidos e deixam a igreja, deixam a congregação, e saem falando mal do pastor, saem falando mal do ministério. Mas o problema não está no ministério, o problema está porque a pessoa já não quer mais ouvir a palavra de Deus como ela é. E fica, né? Um conselho também é para os jovens obreiros, para a geração que está vindo, que Deus tem levantado, para não se esquecer da palavra de Deus, de pregar a palavra, de pregar o ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sofrimento, a sua graça, o seu perdão e a sua vinda gloriosa um dia,
para levar o seu povo para o céu. Então está aqui esta recomendação de Paulo. Ele advertia a Timóteo que não se esquecesse da palavra, a obediência da palavra, porque nela está a nossa vitória. Então Josué diz: esforçai-vos muito. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Josué, ele provou isso ainda quando Moisés ainda era vivo, e ele foi escolhido para ser um daqueles guias daqueles espias que foi observar a terra. Foram 12, 10 voltaram de lá com um pensamento pessimista, sem fé, sem coragem, mas Josué e Calebe, eles se manteram firmes e fiéis. Eles disseram: na verdade, o povo da terra é grande, mas se nós formos fiéis a Deus, Ele vai nos dar a vitória. Não foi fácil. Josué se levantou contra uma grande multidão. Ele se posicionou numa posição de fé e de coragem. Ele foi contrário à opinião da maioria. E nem sempre é fácil você ir contra a opinião da maioria. Mas se Deus te mandou, Ele te honrará. Se Deus te mandou, Ele te dará vitória, porque só a palavra de Deus é que permanece para todos sempre. E nós vemos nos nossos dias, muitos que não querem mais a palavra, o tempo é ocupado com outras coisas e não resta tempo para a palavra, mas nós louvamos a Deus. Eu louvo a Deus por pertencer a esse ministério, que desde quando novo convertido, eu aprendi e cresci diante de um ministério e uma palavra sólida. Mas eu quero continuar lendo. Agora vamos para o capítulo de número 24. Eu quero fazer aqui umas considerações também no capítulo de número 24. Novamente Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E eu entendo aqui, no versículo de número 2, quando Josué diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu entendo aqui que aqui o Espírito Santo toma Josué, e não é mais Josué que fala aqui, mas Deus fala pela boca de Josué, porque é muito comum no dia dos profetas, quando vinha essa expressão, assim diz o Senhor, então dali para frente Deus tomava o profeta e lhe trazia a revelação. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera ou Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e os fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dele a Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E assim foi dizendo. O versículo 9: levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, eu os livrei da sua mão. Deus aqui, eu entendo, meus queridos, que Ele leva o povo a se lembrar das suas origens. O Senhor estava dizendo: olha, lembra quem eram vocês, de onde eu vos tirei. Os vossos pais, lá de Ur dos Caldeus, serviam a deuses estranhos, não tinham nenhuma luz espiritual, serviam a ídolos mudos, que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que tem olhos, mas não veem, não pode abençoar, não pode fazer coisa alguma por ninguém. De lá eu vos tirei, chamei Abraão, e assim o Senhor vai dizendo, vai recorrendo. Meus queridos, isso também serve para nós, isso também serve para nós. Nós não podemos esquecer quem nós éramos, de onde o Senhor nos tirou. Quem era eu?
quem era você antes de ter um encontro com Jesus? Qual era a nossa vida? Qual era a nossa esperança? Qual era as nossas obras? E até por que não dizer, qual era a nossa condição financeira? Ainda na quinta-feira passada, nós estávamos aqui, o irmão que pregou, não sei se ele está aqui nesta noite, e ele deu aqui o seu testemunho de como Deus fez uma obra na sua vida. E ele disse que quando ele veio para Jesus, ele chegou aqui com a roupa do corpo. Não foi, pastor Jurandir? Ele disse, eu cheguei com uma roupa do corpo e um celular no bolso, não sei. E ele estava testemunhando o quanto Deus já tinha feito por ele. Deus o tinha abençoado grandemente, lhe dando uma família, levando ele para pregar em muitos lugares. É assim que Deus faz mesmo. Deus nos abençoa, Deus abençoa a nossa família. Quando eu aceitei Jesus, os irmãos que são mais antigos aqui me conhecem, ninguém era crente na minha família, nem a minha mãe, nem os meus irmãos. Hoje, pela bondade e a misericórdia de Deus, Deus tem me dado uma esposa maravilhosa, uma família, tem salvado muitos membros da minha família. Nós não podemos esquecer as nossas origens, nós não podemos deixar que o orgulho entre no nosso coração e nós venhamos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. Era isso que Deus estava trazendo à memória do povo. Eu vos tirei de lá, vocês serviam a deuses estranhos, agora vocês têm recebido a revelação do Deus que fez os céus e a terra, que tirou vocês do Egito com uma forte mão, colocando e humilhando o grande império egípcio, melhor dizendo, que era o maior império daquela época, colocando e humilhando os seus deuses, que eram obras das mãos dos homens. Então ele continua dizendo, eu vos tirei de lá. Ele disse, olha, quando vocês estavam no deserto, levantou-se lá o rei moabita por nome Balaque, que era um rei poderoso, e ele queria vos destruir, e ele contratou um profeta que é um tanto duvidoso por nome de Balaque, para vos amaldiçoar. Mas Balaque não pôde amaldiçoar vocês, sabe por quê? Porque vocês já eram abençoados. E Balaque disse assim, como eu poderei amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Como eu posso amaldiçoar um povo que já é abençoado por Deus? Ninguém pode amaldiçoar a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, porque sobre você está a bênção de Deus, e Deus é maior do que todos. Deus está acima de toda força, de todo governo, e ninguém pode desfazer a bênção que Deus coloca na vida de alguém. A bênção que de Deus é tua, a bênção que Deus deu para a tua família é tua, ninguém pode tirar a tua bênção. Você não precisa temer ameaças de alguém que te ameaça, que te intimida, porque Deus te abençoou. Se Ele te colocou lá no trabalho, a posição que Ele te deu lá no trabalho que você está, não precisa ter medo de alguém que tem inveja de você, porque Deus te abençoou, e ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Balaque quis amaldiçoar, mas Deus transformou as suas palavras em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é conosco, ninguém pode tirar a bênção de Deus na nossa vida, não, nenhuma força do mal, nenhuma força maligna. A única coisa que pode nos afastar da bênção de Deus é a incredulidade, é a desobediência. Fora disso, ninguém poderá nos afastar da bênção do Deus de Abraão, que chegou até nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração, para todos sempre. E o Senhor continuou falando. Depois então nós vemos aqui, eu quero observar também mais uns versículos na frente. Que Josué então toma a palavra e ele começa a dizer, no versículo de número 14, inclusive nas nossas Bíblias, na revista Almeida Corrigida tem essa epígrafe. Josué, ele convida o povo para um novo concerto, para renovar o pacto do Sinai, o pacto que veio através da lei de Moisés. Já havia se passado
eu acredito que mais de 40 anos, talvez até 80 anos, porque nós vamos ver nesse capítulo, no final desse capítulo, que Josué morreu com 110 anos, e o texto nos mostra que ele viveu mais um curto período de tempo depois dessa narrativa. E Josué, então, ele convida o povo para renovar o pacto com Deus. Nós somos carentes de renovação, nós precisamos sempre estar renovando na nossa vida, né? Renovar o nosso propósito com Deus, renovar o desejo de servir a Deus, as nossas esperanças, buscar de Deus novas forças para continuarmos a nossa batalha. E Josué, então, ele chama aquele povo, dirigido ele pelo Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Eu vou parar aqui um pouquinho, depois nós terminamos de ler. Sinceridade e verdade são duas palavras que precisa fazer parte do dicionário do crente, do dia a dia do crente. Meus queridos, Deus, Ele não espera que um crente nunca venha pecar, não é, pastor Levi? Deus não espera isso de nós, que eu e que você nunca venha pecar. Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós somos do pó da terra, embora isso não seja um atestado para nós pecarmos, uma autorização para nós pecarmos. Ele não espera isso de nós, mas uma coisa Deus requer de nós, Deus requer do crente: sinceridade, que o crente seja sincero na sua presença. Os estudiosos, os profundos estudiosos, eles dizem que essa palavra tem uma origem interessante, sinceridade, que significa aquele que pode ser exposto ao sol, ou sem cera, né? Remonta aos tempos antigos, quando se vendiam, havia muitos mercadores de vasos, que vendiam vasos, e quando um vaso tinha uma pequena trinca, eles costumavam passar uma cera, não é isso, pastor Levi? Passava uma cera, depois passava ali uma tinta, e colocava para vender. Ele podia servir para alguma coisa, mas quando aquele vaso ele era exposto ao sol, a cera derretia e a trinca aparecia, né? Então, quando alguém queria um vaso de boa qualidade, ele dizia: eu quero um vaso sem cera, sem maquiagem. Então, a vida do crente tem que ser uma vida de sinceridade, não pode ter maquiagem. Nós não podemos maquiar. A maquiagem é aquela que as irmãs gostam de usar no rosto, assim, para ficar mais aparente, mais bonita. Isso não é pecado, né? Tirar um defeitinho da pele. Mas na vida espiritual não pode existir maquiagem. A nossa vida tem que ser uma vida de sinceridade. Como eu disse, Deus não espera que você nunca venha pecar, mas Ele exige que nós sejamos sinceros na sua presença. Sinceridade e verdade não pode faltar na vida daquele que serve a Deus e que deseja ter uma vida de vitória, que deseja ter uma família abençoada, que deseja ter um ministério abençoado. Não pode faltar a sinceridade e a verdade. E ele continua dizendo, Josué chamando o povo para renovar o pacto com Deus: deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Meus queridos, nos causa assim uma certa admiração quando nós lemos esse texto. Tem um outro versículo seguindo aqui também, que ele reforça dizendo: deitai fora os deuses estranhos. Nós entendemos que o povo de Israel viveu ali cerca de 400 anos, foram várias gerações, né? 26, né? 23. 24, 23. Reforça essa ideia. Também vou ler aqui: deitai, pois, fora agora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração e servi o Deus de Israel. Que eles absorveram, né, durante aqueles 400 anos, alguns costumes, algumas crenças pagãs, né, pastor Levi? Mas eles vieram,
atravessaram o deserto, nós vemos que ali que aqueles que foram infiéis, que foram rebeldes, não puderam chegar à terra prometida, mas nos causa admiração depois de tantos anos, de algumas gerações. Será que ainda alguém tinha ídolos do Egito? Será que alguém ainda conservava, talvez no interior da sua alma, o resquício do velho Egito? Porque ele diz assim: deitai fora os deuses que serviram vossos pais. Então tinha alguém ali ainda no meio do povo, não era toda a nação, mas alguém que estava preso ainda ao sistema idólatra do antigo Egito, aos velhos costumes do antigo Egito. E não era possível que isso continuasse. Vejam a misericórdia de Deus. Deus queria restaurar aquelas pessoas. O Senhor queria trabalhar na vida delas. Por isso que Josué chama para um novo pacto. Vamos renovar o pacto. Se alguém até aqui ainda tem Deus estranho, ídolos ou costumes do antigo Egito, vamos lançar fora hoje. Vamos deixar isso para trás. Vamos fazer um novo pacto e vamos servir ao Senhor, porque ainda temos muito a conquistar pela frente. Meus queridos, eu gosto sempre, quando eu leio uma passagem assim, de olhar para dentro de nós, olhar para mim primeiramente, né? Será que nós somos melhores do que eles? Era o povo de Deus do passado, né? Era o povo de Deus do passado. Nós somos a continuidade daquele povo, logicamente numa dimensão muito mais gloriosa. Através deles, né, da bênção deles, veio o Evangelho para os gentios também. Será que nós somos mais fortes do que eles? Será que nós somos melhores do que eles? Quero fazer uma leitura também, dentro desse assunto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a seguir. Aos Efésios capítulo 4, se você aí na sua casa que está nos acompanhando, quiser abrir a sua Bíblia e conferir aí, você pode fazer isso. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E Paulo continua falando as qualidades do novo homem. Ele usa aqui uma figura da vestimenta. Existe um marco, eu sempre gosto de dizer isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo lá na nossa congregação. Existe um marco na nossa vida, que era uma vida antes de nós termos um encontro com Cristo. Nós éramos uma pessoa, nós tínhamos uma determinada vida, mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, dali começou uma nova etapa na nossa vida, na minha vida, na vida do irmão, na vida da irmã, não é isso? Jesus nos transformou, Jesus nos deu uma nova visão, e aqui o apóstolo usa a linguagem de uma vestimenta, e ele diz aqui, quanto ao trato passado, vos despojei, lançai fora o velho homem, aquele homem que vivia antes de Jesus, aquele homem que vivia antes de Jesus, que era dominado pela malícia, pela maldade, pelo engano, pela ira, e vos revista agora do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade, novo homem que agora tem o perfume de Cristo, novo homem que agora tem a mente de Cristo. E quando eu estou dizendo novo homem, também é nova mulher, estou me referindo ao gênero humano. Tem um irmão, nosso companheiro presbítero, irmão Reginaldo, ele fez uma certa feita uma comparação ali na escola dominical, que eu achei muito interessante, eu quero repeti-la aqui nesta noite. Ele disse assim: nós podemos comparar com uma pessoa que está realizando um trabalho pesado, um trabalho sujo, ali ele se suja, ele sua, ele transpira, a sua vestimenta está suja, mas ele vai na sua casa, ele tira aquela roupa, ele toma um banho, lava a cabeça, passa um sabonete, fica cheiroso. Será
que essa pessoa vai querer vestir aquela roupa de novo? Com certeza não. Não é isso, pastor Jonas? Com certeza não. Ele vai querer uma roupa limpa, uma roupa nova. A roupagem do homem velho tem que ficar no passado. Será que existe alguém ainda que tem o resquício do velho homem, que ainda guarda no seu coração uma raiz de amargura contra alguém, não consegue perdoar, não consegue olhar para alguém ainda, fala mal da vida do próximo? Será que tem alguém ainda que não consegue dizimar, não consegue contribuir para a obra de Deus? Será que tem alguém com o resquício do velho homem ainda? Se tiver, a palavra de Deus, ela quer trabalhar na sua vida nesta noite. Ainda há poucos dias na escola dominical, quando nós estávamos estudando ali, pastor Levi, sobre o perdão, aquela lição que fala sobre o perdão, algumas irmãs tocadas pela palavra, depois elas confessaram ali para a professora, tocadas pela palavra, elas foram em busca de alguém que elas tinham uma raiz de amargura e não podia perdoar, mas tocada pela palavra, elas foram lá e pediram perdão e tiraram aquele peso das suas costas, da sua alma. Quantos cristãos às vezes sofrendo pela falta de perdão, sofrendo por falar mal da vida de alguém, e quando você está falando mal da vida do seu próximo, você está andando para trás e ele está prosperando. São requisitos de uma vida sem Cristo, mas hoje o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para renovarmos o nosso pacto com Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. O apóstolo continua dizendo aqui, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Palavras, a boca do crente foi santificada. É tão desagradável, né? Um crente que tem palavras chulas, né, irmão? É tão desagradável. A sua boca é para ser usada pelo Espírito Santo, para você falar de Jesus para alguém, para você abençoar alguém. Quando você abençoa alguém, a bênção de Deus é confirmada por meio da sua palavra. Linguagem sã, o apóstolo diz, linguagem irrepreensível. Se você não tem conseguido se dominar nesta área, peça para Deus trabalhar nesta área da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu disse aqui, nós não somos melhores do que eles. Eu não sou perfeito, talvez uma pessoa que mais tenha defeito aqui sou eu. Mas nós temos que entender os pontos da nossa vida que são difíceis para nós e pedir para Deus trabalhar na área da nossa vida. Se você não consegue perdoar, seja sincero para Deus. Senhor, eu não consigo, mas me dá graça, Senhor. Meu Deus, até aqui eu não tenho conseguido ser um dizimista, mas me dá graça, porque a partir de hoje eu quero ser um dizimista e quero abençoar a Tua obra, Senhor. Eu não consigo fazer uma visita para um enfermo, mas a partir de hoje eu quero que Tu me ajude, que Tu me dê graça, que eu quero passar a fazer, Senhor. Trabalha nesta área da minha vida. E você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida, e você vai ser um crente mais abençoado, vai ser um crente usado por Deus, você vai trazer almas para os pés do Senhor Jesus, e naquele dia você vai ter um galardão das mãos do Senhor. Não podemos chegar lá de mãos vazias. Infelizmente, irmãos, ainda tem crentes, ainda tem pessoas que estão na igreja, que perdem o seu tempo para ir na casa de alguém. Eu não estou dizendo que alguém tenha, né? Para falar mal do seu próximo, falar mal do seu irmão. Quanta pessoa precisando de uma palavra de consolo, não é, pastor Levi? Quantas pessoas precisando de uma palavra de ânimo, de uma oração, e você desperdiçando o seu tempo para falar mal da vida de alguém. Dá um basta nisso nesta noite. Deus quer trabalhar na sua vida, o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. Deus é bondoso e misericordioso. Deus quer mudar os nossos hábitos. Crente que furtava não furta mais. Atitudes
Crentes que não gostavam de trabalhar, agora devem trabalhar. Mudanças no vocabulário, nos sentimentos. Olha o que o apóstolo diz no versículo 31 e 32. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. São coisas que não devem ocupar o coração do crente. Quando quiser entrar, você expulsa em nome de Jesus. Você fala: Espírito Santo, não deixa isso entrar no meu coração, porque eu quero ser um vaso do Senhor. Eu sou o teu servo, Senhor. E Deus vai trabalhar na sua vida. Qual deve ser o sentimento do cristão? O apóstolo conclui dizendo, versículo 32, benignidade e misericórdia. Meus queridos, nós estamos nos aproximando do final de um ano, não é isso? No final de um ano, você é feliz por estar aqui, servindo a Deus com a sua família. Talvez para você foi um ano de muitas batalhas, de muitas lutas, né? Você talvez enfrentou lutas dentro da sua família, com seus filhos. É normal que isso possa acontecer. Talvez com o desemprego, talvez lá dentro do interior da sua alma, o inimigo tentou desestabilizar a sua fé. Mas quando chega o final de um ano, nós sempre costumamos fazer propósito. Uma empresa, ela procura dar uma remodelada, criar novos planos para o ano seguinte. As irmãs lá em casa às vezes fazem uma limpeza, tira aquilo que não serve, porque vai começar um novo ano. E sempre é bom se começar com um propósito, né? Quando não se há um propósito, é difícil alcançar um objetivo. E nesta noite, eu convido a mim, aos irmãos que estão aqui, para nós renovarmos o nosso propósito com Deus, e renovarmos o nosso propósito. Se você serviu a Deus durante todo esse ano, graças a Deus, se você fez aquilo que estava ao seu alcance, aquilo que a palavra de Deus te pede, maravilha por isso, Deus continue te abençoando. Mas talvez você não conseguiu fazer, talvez você tenha se sentido um servo inútil, mas você gostaria que essa realidade mudasse na sua vida. Você deseja ser um crente melhor, você deseja ser mais abençoado, você deseja ser mais próspero. Deus pode fazer isso na sua vida, Deus pode fazer na nossa vida. Como já nós citamos aqui os primeiros versículos, a nossa bênção vem de Deus. Deus peleja por você, ainda com todas as suas falhas, as suas fraquezas, Deus tem te sustentado, mas Ele quer te abençoar mais ainda. Ele quer que você seja um crente mais próspero. Ele quer que você faça fileira com esse exército que serve a Deus aqui na terra. E se tiver alguém, eu posso orar, pastor Jurandir? Se tiver alguém que deseja ter esse propósito no seu coração e deseja renovar o pacto com Deus e de ter uma vida mais abençoada nesse próximo ano que se aproxima. Próximo ano não, a partir de hoje, a partir desse propósito, dessa oração, você vai sair daqui abençoado. E se você quiser vir aqui na frente, você venha. A igreja, o ministério vai estar orando. Josué foi o comandante de Israel aqui na terra. Ele morreu, ele desceu à sepultura, ele aguarda a ressurreição dos justos. Mas o grande comandante da igreja é Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou dos mortos, Ele vive para todo sempre. Ele é o Deus de Josué também, é o meu Deus, é o teu Deus, e Ele quer continuar abençoando a nossa vida. E está aqui também 2 pedidos de oração. A irmã Dirce pede oração por seu esposo, o presbítero Mauro, que vai fazer um transplante de córnea, dia 21. Vamos colocar esse irmão nas mãos de Deus, que tudo possa ocorrer para o bem dele. A irmã Divanete agradece as orações em favor do seu esposo, presbítero José Augusto, que fez uma cirurgia e Deus deu grande vitória. Olha, Deus deu uma grande vitória. Então aqui esses irmãos, peça para Deus trabalhar na sua vida. Você sabe o que você precisa, seja sincero com Ele. Se você tem sido faltoso, confesse a Ele, porque a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e querido Pai, nós temos lido a Tua palavra que é poder, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é pão que alimenta, a Tua palavra, Senhor,
Ó Deus Todo-Poderoso, que nos traz a vitória, a obediência a ela nos traz a vitória. Estão aqui esses irmãos, essas irmãs, que ouviram a Tua palavra, eles desejam Te servir melhor, Senhor. Eles querem ser um crente mais abençoado, meu Deus. Eles querem ser usados pelo Senhor. Espírito Santo, vai nesta alma, vai nesse coração, Senhor. Trabalha onde esse Teu filho precisa, que ele saia daqui mudado, que ele saia daqui transformado, saindo daqui para fora, ele seja um novo crente, Senhor. Ela seja uma nova crente. Usa ele, usa ela na família, usa ela no trabalho, usa ela na vizinhança. Faz dela, Senhor, faz dele um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por este ministério, pelo Teu povo que Te serve nesse lugar e nesta cidade. Ao Senhor tributamos toda a honra, toda a glória e toda a adoração na pessoa de Teu Filho Jesus. Todos podemos dizer amém? Amém. Estou devolvendo o microfone ao pastor Jurandir. Muito obrigado. Sentai um instante, moça. Aleluia. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, pela palavra que recebemos. Quantos agradecem a palavra? Amém? É a autoanálise e ver a nossa posição diante de Deus. Também agradecemos nossos internautas que através da rádio e TV web estão sintonizando o nosso trabalho. Nos Estados Unidos, 9 localidades: Chicago, Houston, Dallas, Baltimore, Denver, Boston, Nashville, Atlanta e Kansas. Na Alemanha, 2 cidades, Stuttgart e Colônia. Cantão na China, Rosário na Argentina, Granada e Sevilha na Espanha e Oxford na Inglaterra, e mais 104 cidades aqui no Brasil. Quinta-feira à noite da Vitória, domingo pela manhã nossa escola bíblica dominical, e domingo à noite é o culto natalino, né, concernente ao Natal. Meus irmãos, eu vou ler apenas um versículo do que o nosso irmão Nelson leu, dentro do contexto que nós vamos falar nesse momento. No contexto, o irmão Nelson leu lá em Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 28. Vou ler todo o capítulo, mas o que eu quero me ater é a parte final. Diz o versículo 28. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse é o contexto daquilo que eu quero falar nesse instante. Por orientação do nosso pastor, eu queria pedir para a nossa irmã Neuza se colocar de pé, por gentileza. Irmã Neuza, aí está a irmã Neuza. Ela está com uma necessidade premente, concernente à sua situação lá da sua moradia. E nós não vamos fazer uma oferta, porque há pedido todos os dias no sentido de tirar oferta. E se a igreja abrir mão disso, ficaria numa situação assim, um tanto que comprometedora diante de todos. Faz para um e não faz para o outro. Mas por orientação do nosso pastor, nosso irmão Jomar vai ficar de pé ali à frente, e após a bênção apostólica, você que ouviu a palavra e sentir de abrir a sua mão para, pode descer ali, e estender a mão com aquele que tem necessidade, você levanta e venha aqui e faça a sua parte, porque a melhor coisa é poder dar do que pedir. Então, se você pode, faça aquilo que você pode. É um valor que ela precisa, não é se você pode fazer um pouco mais. Entrega aqui para o nosso irmão Jomar, ele vai fazer aí a contagem depois e entregar. Pode sentar, irmã Neuza, e vai fazer aí a distribuição, aquilo que puder dar. Se você pode socorrer, socorra. 50, 100, é uma necessidade premente,
não é qualquer R$100, irmão, que vai resolver de momento. Portanto, olha aí para o que a palavra falou. Você que trabalha e pode fazer, estenda a sua mão e faça aquilo que você puder fazer. Nosso pastor, alguma consideração? Somente isso. Ficamos de pé e o pastor Joel vai estar dando a bênção apostólica. E você, irmão, não se omita. Faça o que você pode e o Senhor com certeza vai recompensar poderosamente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.